Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que estão? Como é que tá essa força? Tudo na paz aí, gente? Como é que foi o final de semana? Foi tudo bem? Como é que foi domingo de eleição? Bom, seguimos. Seguimos. Olha só, gente. Hoje a gente começa a quarta unidade, certo? Começamos a quarta unidade na aula de hoje. Bom, o assunto da vez é evolução, certo? O assunto da vez é evolução. Tá tudo bem, Bianca. Eu tô bem cansado assim já, sabe? Já acordei bem cansado, mas tudo bem. Seguimos. Olha só, na unidade passada, a gente estudou genética, tá? Estudamos genética. Mas agora a gente vai partir para um outro nível de discussão, que é evolução. Mas antes de estudar evolução, a gente precisa entender um pouco sobre a origem da vida, certo? Por exemplo, como é que a vida surgiu? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Como é que surgiu o primeiro ser vivo? Como era o primeiro ser vivo, tá? Quais eram as características da Terra primitiva? Então, tem muita coisa para a gente entender sobre a origem da vida e a evolução. É claro que a gente vai falar sobre um personagem muito importante aqui, que é o Darwinho, né? Darwinho, para quem não conhece, mais conhecido como Charles Darwin, certo? Então, o grande personagem da quarta unidade vai ser Darwin, certo? Por outro lado, quero ver quem é que lembra. Grande personagem de genética foi quem, gente? Quem é que lembra o nome do cara mais importante para a genética que estudamos na terceira unidade? E aí? Foi o carinha que cruzou ervilhas e tal. DNA, gente? Não. Alguém mesmo, tá? Uma pessoa. Qual foi a pessoa mais importante para a genética? A gente estudou, ele era monge, cruzou ervilha, Mendel, né, Gabriel? Muito bom. Então, Mendel foi o personagem mais importante. Aqui vai ser Darwin, tá? Então, entendido essa parte introdutória, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui para a gente discutir um pouco sobre origem da vida, certo? Vocês estão vendo meu compartilhamento de tela aí, gente? Sim ou não? Minha internet está travando um pouco, tá com alguma instabilidade, mas vão me avisando aí. O compartilhamento chegou? Sim ou não? Beleza. E, gente, teoricamente, eu tenho em sala 21 alunos, teoricamente. Mas só estão participando comigo aqui dois, três, 5 alunos somente, tá? Gente, sejam mais participativos, usem o microfone, tá? Qualquer coisa aí. Eu me sinto só aqui no nono ano. Essa é a grande verdade. Parece que eu estou conversando com o meu computador, tá? Mas bom, vamos lá, origem da vida. Tudo começa em algumas teorias 100% muito doidas, tá? Arlan, por que 100% muito doidas? Porque no começo de tudo, a galera acreditava que um ser vivo poderia vir do nada, tá? Poderia vir do nada. Ó, tem uma aluna aqui que falou, não vou dizer o nome dela, claro, que falou que tem medo de errar as respostas. Não, mas não precisa ter medo não, tá bom? Pode errar mesmo. Pode errar, não tem bronca não. A gente erra para consertar, gente. Ninguém chega sabendo de tudo, não. Tá bom? Não pense nisso, não. Queira errar mesmo. Erre bastante para poder acertar muito lá na frente. Fechou? Bom, então seguimos. As primeiras teorias para a origem da vida podem ser chamadas de abiogênese e biogênese. Galera, o termo a em biologia sempre quer dizer não, tá? Quer dizer negação. Então, a não biovida, gênesis, quer dizer o que, gente? Gênesis. Início, sim ou não? Gênesis é início. Tanto é, né? Que é o primeiro livro da vida. Da Bíblia, né? Da Bíblia.
Bom, então, no começo, as pessoas acreditavam que o ser vivo poderia vir de outros meios que não fosse reprodução. A gente diz que a vida surgia através da matéria inanimada, tá? A vida surgia a partir da matéria inanimada. Professor, mas como era isso? Veja, teve um cara chamado Helmont que criou uma receita para gerar ratos. Como é que isso acontecia? Ele falou o seguinte: você chega do trabalho, chega da escola, pega sua roupa suja, coloca no final da casa, no cantinho escuro, e coloque um pouquinho de comida. Você vai perceber que ao final vai gerar ratos. Galera, ele não percebeu que os ratos eram atraídos para esse local com comida, para esse local escuro, tá? Então ele pensava que a comida, a camisa se transformava em ratos, tá? Da mesma maneira que tinha gente que acreditava que lago e pântano gerava de forma espontânea, olha só, de forma espontânea jacaré, crocodilo. Então a abiogênese, que é essa lei aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, que é essa teoria, tá? Essa teoria que está aqui em cima, ela fala que a vida pode surgir através da geração espontânea ou, como eu costumo dizer, através da matéria inanimada. Mas essa teoria foi perdendo força, tá? Porque as pessoas passaram a desacreditar nisso. Então, eles começaram a pensar, pô, será que isso é verdade ou será que não? Tem aluno que me pergunta o seguinte, professor, mas por que tinha gente que acreditava que a vida poderia surgir do nada? Bom, porque alguns nomes importantes para a ciência, como por exemplo, Aristóteles, olha só, Aristóteles, René Descartes, Isaac Newton, tá? Toda essa galera acreditava na teoria da geração espontânea. Então, vê, se Aristóteles acredita nisso, o que é que a gente vai fazer, gente? Acreditar também, tá? Aristóteles é Aristóteles. Se René Descartes acredita nisso, meu amigo, ótimo, então vamos por René Descartes. Essa basicamente era a, a mentalidade do povo, tá? Sendo que surge um cara chamado Francisco Redi, certo? Surge um cara na história chamado Francisco Redi. Francisco Redi, ele não ficou feliz com essa teoria da geração espontânea. O que é que ele disse? Pô, eu não acho que isso seja verdade. Eu acredito que a vida venha a surgir a partir de algum meio, a partir de algum meio que as espécies consigam se perpetuar. Então, o que é que foi que ele fez, gente? Francisco Redi, ele fez um experimento com carne em putrefação, tá? Carne em putrefação. E agora eu vou compartilhar com vocês o meu recurso tecnológico mais novo, né? Última geração aqui com vocês. Vou compartilhar a minha tela do Paint para a gente ver o que é que foi que o Francisco Redi fez. Aguenta aí que eu vou compartilhar. Já estou compartilhando. Gente, chegou o compartilhamento aí? Alguém me responde, por favor. Não, né? Tá. Beleza, beleza. Agora chegou. Então, olha só. O que é que foi que o Francisco Redi fez? Ele fez um experimento muito simples. Ele pegou duas vasilhas, tá? Duas vasilhas. E uma ele deixou aberta. E outra ele deixou tampada. Eu vou colocar a tampa, gente, em amarelo aqui, tá? Isso aqui em amarelo é como se fosse uma tampa, certo? É claro que não tá o melhor desenho possível, mas eu tô tentando, beleza? Bom, nesse fechado, ele colocou o mesmo material do que estava aberto. Mesmo material. O que foi que ele colocou aqui dentro? Ele colocou, por exemplo, um peixinho. Vamos lá. Colocou um peixe. E perceba que, é claro,
que isso aqui vai ficar em decomposição, né, gente? Vai ficar estragado, certo? Vou colocar um pedaço de carne aqui também, ó. Tudo certo. Mas, o que foi que aconteceu? Nesse outro pote, ele também colocou um pedaço de carne, tá? Também colocou um pedaço de carne e também colocou o peixinho. Também colocou o peixinho. Sendo que esse pote é diferente desse graças ao isolamento. Todo mundo está percebendo isso, não é? Então, esse pote de número 1, ele se encontra isolado do meio ambiente. Isolado do meio ambiente. O que foi que Francisco Redi constatou? Que com o passar do tempo, o frasco 2 começou a encontrar um monte de verme. Olha só, com o passar do tempo, esse frasco 2 começou a se encher de verme. E um monte de mosca passou a existir aqui, ó, tá? Por outro lado, no frasco 1, as moscas ficavam somente do lado de fora, não conseguiam entrar. O que é que foi que Francisco Redi provou com isso? Que os vermes que foram encontrados aqui dentro são provenientes das moscas, tá? E a mosca depositou os ovos onde? No peixinho e na carne em putrefação. E esses vermes passaram a se reproduzir, e de fato gerou vida. Então veja, Francisco Redi é um cara que defende uma teoria chamada de biogênese, tá? Francisco Redi é um cara que defende uma teoria chamada biogênese. Arlan, qual é a diferença da abiogênese para a biogênese? Gente, a abiogênese diz que a vida pode surgir através da matéria inanimada, tá? Através da geração espontânea. A biogênese, bio quer dizer o quê? Vida. Gênese, início. O que a biogênese fala? A vida só pode existir através de outra vida. Então é claro que isso é mais agradável, sim ou não, gente? Sim ou não? Até aqui vocês estão me acompanhando? Me fala aí alguma coisa. Bora lá. Beleza. Beleza. Então, bom, a biogênese é uma teoria que fala que o ser vivo só pode vir através da reprodução. Gente, é claro que essa é a teoria mais aceita, tá? E é claro que essa teoria é verdadeira, tá bom? É claro isso. Espero que ninguém tenha dúvida, tá? Não tem como criar um crocodilo de um lago e não tem como criar rato com roupa suja e comida e quarto escuro. Não tem como. A pergunta que muita gente faz é a seguinte, professor, mas por que é que no começo a galera acreditava nessas besteiras? Gente, a ciência estava se desenvolvendo. A gente não tinha tanto acesso à informação. A gente não tinha tanta estrutura. A gente não tinha nem um microscópio, gente. Tá? Então, as coisas estavam evoluindo. E é claro que a gente estava adquirindo cada vez mais conhecimentos para fazer o quê? Para avançar, tá? A gente estava tentando de alguma maneira. E percebam o erro no começo das coisas. Professor, como assim o erro? A galera errou, certo? Em ter dito que a vida poderia vir da matéria inanimada. Isso não existe. A geração espontânea não existe, tá? Então, o que é que a galera percebeu? Que o erro foi benéfico. Professor, por que o erro foi benéfico? Porque errando, olha só, Francisco Redi duvidou. Ou não foi? Foi a partir de um erro que Francisco Redi fez assim, pô, eu acho que isso aí tá errado. Daí, gente, a partir desse questionamento surgiu a biogênese. É tranquilo falar sobre abiogênese e biogênese, né? É muito fácil. A vida surge do nada, não é? É como se esse Lego aqui que está aqui, é como se esse Lego se transformasse em, sei lá, uma barata, tá? Beleza. Aí é como se esse
porta-retrato aqui se transformasse em um, sei lá, uma ave, um peixe, beleza? Então, basicamente, essa é a teoria da abiogênese. Bom, quando Francisco Redi ele fez o experimento da carne em putrefação, preste atenção, tá, gente? Quando ele fez esse experimento, surgiu um cara muito importante para a origem da vida. Surgiu um personagem muito importante, que foi Leeuwenhoek, Anthony van Leeuwenhoek. Arlan, quem foi Anthony van Leeuwenhoek? Foi somente o cara mais importante para a microscopia. Por quê? Através dele, a gente criou o primeiro microscópio, tá? Ele foi o criador do primeiro microscópio. E quando ele criou o primeiro microscópio, ele passou a observar seres microscópicos. Gente, isso é óbvio, sim ou não? Se o cara cria um microscópio, é claro que ele vai olhar seres que são microscópicos. Isso não é difícil para ninguém, pelo amor de Deus, tá? Daí, o que é que foi que ele perguntou? Pô, eu vou perguntar a Francisco Redi se ele acha que os seres microscópicos existem a partir de biogênese também, tá? O que é que foi que Francisco Redi falou? Ó, eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer como é que esses seres se multiplicam. Então, outra vez, a ciência volta na história e passa a desacreditar na biogênese. E outra vez a gente volta a acreditar na abiogênese para a perpetuação dos seres que são microscópicos. Vocês entenderam essa linha evolutiva do que está acontecendo? É uma grande historinha, tá, gente? Que eu estou contando para vocês aqui. É uma grande historinha. Então, no começo, a biogênese, depois biogênese, Francisco Redi. Mas a gente criou o microscópio e agora a gente não sabe como é que os seres microscópicos, conseguem se reproduzir. Por isso que Leeuwenhoek falou, ó, eu acho que a abiogênese é a teoria correta. Certo? Então, surgiram aí dois caras muito interessantes, que foi Nid e Hans Spallanzani. Nid e Hans Spallanzani trocaram farpas um com o outro, não é? Dizendo, ó, oh, eu que tô certo, da Spallanzani, eu que tô certo, você não sabe de nada, não sei o que, tal. Bom, a comunidade científica virou o cabeção para tentar descobrir o que é que acontecia na prática, né? De verdade mesmo. Se era a abiogênese ou se era a biogênese, tá? Mas a Academia Francesa de Ciências, em 1860, olha só que massa, a Academia Francesa de Ciências, em 1860, decidiu premiar em dinheiro o cientista que conseguisse parar com essa discussão. Ou seja, se você conseguir provar que um ou outro está certo, você vai levar uma grana muito boa, tá? E quem foi que fez isso, gente? Louis Pasteur. E o nome dele está aqui, ó. Louis Pasteur, tá? Eu acho que talvez vocês já devem ter ouvido uma palavra chamada pasteurização. Alguém já ouviu? Pasteurização? Alguém já ouviu essa palavra? Ó, Nicolas diz que já ouviu. Bom, pasteurização hoje, né, acontece no leite materno, né? Até o próprio processo de fabricação de leite, a gente usa pasteurização. Pasteurização é uma técnica desenvolvida por Louis Pasteur, tá? Por Louis Pasteur, faz muito tempo. Então veja, o que é que Louis Pasteur fez? Ele propôs um experimento que a gente conhece hoje como gargalo de cisne, tá? Gargalo de cisne. E mais uma vez eu vou interromper aqui para mostrar a vocês o experimento de Louis Pasteur. Estou compartilhando minha tela aqui, minha vida. Me avisa aí se chegou ou não.
Chegou, né, gente? Beleza. Bom, o que é que foi que aconteceu aqui? Né? Vamos falar um pouco agora sobre Louis Pasteur. Louis Pasteur, ele fez um experimento conhecido como gargalo de cisne e basicamente o experimento dele se resume a o quê? A comprovar que a biogênese, olha só, a vida só pode vir através de outra vida, tá? Através de um experimento bem simples. O que é que ele fez? Ele pegou uma vasilha, tá, de vidro e colocou um material nutritivo aqui dentro, como se fosse uma sopa orgânica, tá, gente? Como se fosse uma sopa. Colocou esse material aqui dentro, beleza? O que é que foi que ele fez? Ele fechou esse gargalo hermeticamente. Não sei se vocês conhecem a palavra hermeticamente, mas é fechar com fogo, tá? Então ele colocou um foguinho aqui, ó. Gente, tá travando bastante aqui. Não sei se tá travando para vocês também. Mas bom, fala alguma coisa aí, tá? Eles ficam só em silêncio, eu não ouço nada. Mas bom, eu parto do pressuposto que tá tudo bem, já que ninguém fala, tá? Então olha só, aqui ele fechou hermeticamente, beleza? Usando fogo. Gente, e se ele usa fogo, vocês conseguem concordar comigo que se algum micro-organismo tenta passar por aqui, ele não consegue, certo? Professor, mas por quê? Mas por quê? Ele não vai conseguir passar aqui. Gente, por quê? Tá quente pra caramba, tá? Não vai conseguir passar por essa região. Caldo nutritivo. E aqui tem uma região que os seres vivos, tá? Mas não estão entrando por causa do calor. O que foi que. É, gente, travou tudo, né? É uma pena, gente. Uma pena. Eu tô compartilhando a tela do Paint aqui e trava. Não sei o que é que pode estar acontecendo. De fato, a internet está um pouco instável hoje, né? De fato. De fato, está travando muito. Bom, deixa eu tentar sair da sala, gente, e voltar outra vez, tá? Deixa eu tentar sair aqui e voltar. Espera aí.
Galera, e aí? É claro que não há uma certeza de melhora, mas há uma tentativa nossa, né, gente? É claro que há uma tentativa nossa. Bom, então estávamos falando sobre o gargalo de cisne proposto por Louis Pasteur. Deixa eu compartilhar minha tela aqui outra vez. Bom, o que é que foi que Louis Pasteur pensou e propôs, né? Ele propôs que esse caldo nutritivo fosse a todo momento, tá? Fosse a todo momento aquecido, de modo que sempre os micro-organismos teriam impasse de chegar dentro desse caldo que está aqui dentro, tá? Que está aqui dentro. Então veja, se ele cortar o gargalo, gente, presta muita atenção nisso. Se ele cortar o gargalo, é claro que vai ter o contato do ar atmosférico, que está cheio de micro-organismos, tá? Com o caldo nutritivo que está aqui dentro. O que é que foi que ele provou com isso? Se eu não cortar, esse caldo nutritivo nunca vai ser contaminado por micro-organismos. Nunca. Caso eu corte, vai acontecer o contágio. Logo, um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo, tá? Se não tem nenhum ser vivo aqui dentro, não tem como surgir algum outro, tá? Não tem como esse caldo se transformar em uma mosca, por exemplo. Vocês entenderam aí como é basicamente a ideia de Louis Pasteur? Sim ou não? Beleza. Beleza. Então, quando Louis Pasteur ele chegou para a comunidade científica e provou que um ser vivo só poderia surgir a partir de outro ser vivo, as coisas melhoraram muito, né? Melhoraram muito no sentido de que a abiogênese, que era uma teoria muito defendida, tá? Durante muito tempo, não conseguiu ter êxito, certo? Não conseguiu ter êxito. Então, a partir de agora, a biogênese, que é a teoria atual, é a lei que a gente conhece hoje, um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo, certo? Então, veja, a gente consegue de fato falar um pouco sobre essa parte introdutória sobre a origem da vida, que é as teorias e essa brincadeira, né? Essa sequência de acontecimento que vai acontecendo. Acontecimento que vai acontecendo. Bom, redundante. Essa sequência de fatos que vai acontecendo, né? Melhor dizendo, para entender como a vida se originou. Agora perceba, gente, e me responda aqui no chat, por favor, então, no microfone. Em algum momento, a gente comentou sobre o primeiro ser vivo. Me diz aí, Mer. Em algum momento, a gente comentou sobre o primeiro ser vivo? Não, tá? Não. A gente só comentou sobre métodos de perpetuação da vida, tá? No primeiro, no primeiro, a vida surge do nada, espontaneamente. E no segundo, a vida só surge a partir de outra vida. A pergunta é, tá, e o primeiro ser vivo? Então, quando Louis Pasteur propôs a pasteurização, ele foi para um congresso de ciências, né? Até porque ele teve que provar isso para a academia francesa, que o experimento dele estava certo. O que é que ele fez? Ó, gente, tá aqui, ó. Eu consegui provar que isso aqui só surge a partir disso. Aí todo mundo, beleza, Pasteur, tu é um gênio. Muito bom mesmo, eu sou teu fã. Aí surgiu um cara, levantou a mão assim, ó. Beleza, Pasteur, beleza. A pergunta que eu tenho para fazer para você é bem simples. E o primeiro ser vivo? E o primeiro ser vivo? Como é? Quem era? Quais eram as condições para que a Terra tivesse o primeiro ser vivo? Gente, vamos pensar um pouco, tá? Vamos pensar um pouco. Não tinha ninguém na Terra primitiva para dizer como era o primeiro ser vivo, tá? Vocês conseguem perceber que esse assunto é uma viagem da peste, sim ou não?
Não tinha ninguém para tirar uma foto, não tinha ninguém para fazer um story, tá? Não tinha repórter. Então a pergunta era: e o primeiro ser vivo? Então, para a gente entender o primeiro ser vivo, né, existem algumas teorias anexas, como, por exemplo, criacionismo. Criacionismo. Quando eu falo criacionismo, vocês pensam no quê, gente? E aí? Quando eu falo criacionismo, vocês pensam no quê? Deus, né? Pois é, Nico. Então, as pessoas que acreditam no criacionismo acreditam que Deus criou todas as coisas. Mas vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco, viu? Olha só, gente. Na Ásia, existe Deus? Sim ou não? Deus, Deus. Jesus, do jeito que a gente conhece. Não, não. Qual é o nome do Deus para eles? Qual é o nome, gente? Allah, é ou não é? Por exemplo. Sim ou não? Eles chamam de Allah. Tem gente que acredita em Buda, tá? Na Índia, por exemplo, qualquer animal na rua é um Deus, tá? Isso é a fé que eles têm. Então, veja, no criacionismo, a gente não pode dizer que foi Deus que criou todas as coisas. Segundo a ciência, o que é que a gente tem que dizer? Uma entidade superior, uma força superior, criou todas as coisas. Arlan, por quê? Porque o Deus aqui pode não ser o Deus de lá, beleza? Mas vai ser a mesma força superior, vai ser a mesma entidade superior. Vocês conseguem compreender isso, gente? Sim ou não? É claro, e muito cuidado com isso. A gente não está discutindo aqui religião, certo, gente? Eu peço um pouco de maturidade para vocês aí. Eu tenho minha fé, vocês têm a de vocês, tá? E eu não quero, nem estou obrigando ninguém a acreditar no que eu acredito, certo? Então, isso é muito individual. Eu estou deixando claro isso aqui porque às vezes surge esses questionamentos, né? Ah, o professor estava dando um culto na aula. Bom, gente, não é um culto não, tá? Pelo amor de Deus. Beleza? É, porque eu sempre fico dizendo, né? Diga amém, não sei o quê. Mas enfim, seguimos. Então, gente, criacionismo é uma das teorias para explicar o primeiro ser vivo. Uma das teorias. Professor, tem mais? Tem, gente. Big Bang, por exemplo. Eu acho que vocês já ouviram muito sobre a grande explosão, né? O que é que vocês sabem aí sobre o Big Bang? Conta alguma coisa aí, gente. Bora. A grande explosão. Ó, Lucas fez uma pergunta aqui muito boa. Muito boa, tá? Deus pode ter criado o Big Bang. Lucas, eu não posso te responder isso, tá? Eu não posso te responder isso. Esse é o tipo de pergunta que a gente só pode fazer para o Criador. Você compreende isso ou não? Certo? É o tipo de coisa que a gente só pergunta para o Criador. Mas, veja, eu acredito nisso. Eu acredito. Arlan, tá? Eu acredito que o senhor pode ter planejado o Big Bang. Mas veja, é minha fé. Consegue compreender isso? É minha fé. Um dos grandes desafios para mim, gente, que sou cristão, é dar aula desse assunto, tá? É dar aula sobre isso. Porque, pô, existem evidências que comprovam que a evolução molecular acontece. Mas eu sou criacionista, tá? E eu acredito que Deus criou todas as coisas. Então, Maria Alice perguntou aqui: a explosão que deu origem ao sistema solar. Perfeito, Maria. Eu vou melhorar um pouco sua resposta para dizer que foi a explosão que deu origem a tudo, tá? Então, tem muita gente que é criacionista que acredita que Deus criou o Big Bang, que Deus pensou o Big Bang, tá? Então, veja, o Big Bang, do literal, a gente fala a grande explosão, não é? E isso
é muito defendido ainda hoje, porque, gente, o sistema solar continua se expandindo, certo? O sistema solar continua ainda hoje se expandindo. Mas não quer expandir, gente, é se afastar, certo? Continua se afastando. Se ele está se afastando, a gente precisa pensar que em algum momento ele estava o quê, gente? E aí? Ele estava junto. Sim ou não? Isso não é óbvio, isso não é lógico para vocês, tá? Isso não é lógico para vocês? Então veja, uma uma das explicações que dizem que o Big Bang tá certo é essa, tá? Ó, vocês estão vendo aí que tá continuando se afastando, então tá certo. Pois é, Lucas fez referência a Pangeia aqui, excelente, Lucas, excelente. Hoje os continentes continuam se afastando, né? Então isso reforça a Pangeia. É bem interessante a gente pensar, por exemplo, em criacionismo, por quê? Quando o criacionismo surgiu, as pessoas não acreditavam na evolução, tá? Quem é criacionista, gente? Quem é criacionista é fixista. Não necessariamente, ó, fixismo. É uma corrente dentro do criacionismo, tá? É uma corrente de crença dentro do criacionismo. O que é o fixismo? O que quer dizer ser fixista, tá? Fixismo, gente, nada mais é do que acreditar que as espécies não evoluem, tá? As espécies não evoluem, mas a evolução não é uma teoria. Beleza, gente? A evolução não é uma teoria. A evolução é comprovada. Professor, você pode me provar? Posso. Apêndice vermiforme é um, tá? Existem vários indícios de que a evolução acontece. É só a gente pensar, por exemplo, no bico das aves, tá? Tem ave que tem um bico específico para flores, tem ave que tem um bico específico para abrir semente, tem ave que tem bico específico para comer lagartixa. Sim ou não, gente? Sim ou não? Se a evolução, próprio coronavírus, é boa, se a evolução não acontecesse, todas as aves seriam iguais, tá? Galera, 9h50, a gente continua essa história sobre a origem da vida na próxima aula, tá bom? Continuem comigo, não é uma novela, né? Mas bom, vamos embora. Até já, gente, tá? Até já.